formou na UF, foi residente, né, Jorge? Sua, né? É, Foi residente. foi Eu residente. conheci a doutora Ana Amélia, ela fazia residência e eu estava fazendo mestrado em pneumologia. Então, nos conhecemos desde aquela Isso. época. Se dedicou à medicina do sono e é uma pessoa brilhante no que ela faz, tanto como pneumologista, especialmente como especialista em medicina do sono. Eu acho que nós podemos começar, Ana Isso. Amélia, se você estiver pronta aí. É. Eu vou pedir que Só para desliguem. complementar, Zelina, só para complementar, Zelina, a doutora Ana Amélia, ela também atua na clínica Somnus, onde ela tem essa clínica no Rio de Janeiro, muito importante, é coordenadora do ambulatório e laboratório do sono na UERJ. Ela possui mestrado em ciências médicas e é especialista em pneumologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Entendeu? Então, é uma pessoa que estuda sono já há muitos anos e é um prazer que ela esteja conosco e vai apresentar esse estudo para nós. Tá bom? Eu agradeço muito. Doutora Ana Amélia, com você. Obrigada. Eu agradeço muito as palavras tão gentis. Eu realmente me sinto entre amigos. Já morei aí em Niterói também. Minha filha agora está estudando na UF. Estou tão feliz com isso. Vamos dar prosseguimento, iniciar então aqui a nossa aula. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer, antes de entrar no tema direto, eu queria dar uma palavrinha sobre essa questão de matutinidade e vespertinidade, né? Porque essa questão da facilidade de acordar nesse horário pode ser uma escolha, mas pode ser uma escolha mais difícil para certas pessoas, né? Então, antigamente, a gente pensava que quem não conseguia acordar cedo era preguiçoso, tem aquele ditado, né, de quem Deus ajuda quem cedo madruga, mas isso não é muito verdadeiro, porque a gente sabe que hoje em dia que existe uma predisposição genética, já se sabe até quais são os genes responsáveis por essa predisposição a ser mais matutino ou mais vespertino. E dentro da possibilidade de cada um conseguir acomodar, ajustar os horários de trabalho e de estudo com a sua preferência genética, a pessoa vai render muito mais. E existe esse questionário de matutinidade e vespertinidade que já foi validado para a língua portuguesa, que é bem interessante, se vocês tiverem curiosidade de fazer. Eu acredito que todos que estão presentes vão dar matutinos, né? Bom, colocando aqui o próximo. Vou falar, então, um pouco de epidemiologia, semiologia, fisiopatologia, diagnóstico, complicações e tratamento da apneia do sono. Então, eu estou falando de uma doença muito prevalente mesmo, e de grande impacto na saúde e grande impacto no custo, né? Antigamente, a gente achava que era uma doença rara e tal. No início, em 2004, algumas pessoas me chamaram de excêntrica, porque estava trabalhando com sono, mas hoje em dia a gente sabe que é uma doença extremamente prevalente. Um dos estudos mais impactantes foi um estudo brasileiro, por incrível que pareça, realizado em São Paulo, publicado em 2010, mas ainda é bastante atual, apesar de ter tanto tempo, em que 1.042 voluntários de 20 a 80 anos fizeram a polissonografia completa no Instituto do Sono. Encontraram uma prevalência total de 32,9% de apneia do sono nessa população, sendo 40,6% em homens e 26,1% em mulheres. Então, é uma doença extremamente prevalente. Uma prevalência até maior que a asma, se você for pensar, né? E a gente estuda tanto asma, não é verdade? Então, acho que essa é uma doença que tem que ser, pelo menos, lembrada, não precisa conhecer profundamente, mas lembrada por todos os especialistas de todas as áreas clínicas. Nesse estudo, né, assim como outros estudos, demonstrou o seguinte, que os principais fatores de risco para a apneia do sono são o gênero masculino, né, uma proporção de 4 homens para uma mulher, o avanço da idade e a obesidade. Então, as pessoas com IMC acima de 30 têm 10 vezes mais chance de ter apneia do sono do que quem tem um índice de massa corporal abaixo de 25. Então, essas foram as conclusões desse estudo.
Fisiopatologia. A apneia do sono ela ocorre numa... Vocês estão vendo minha setinha aqui? Dá para ver? Dá. Tá. Nessa região aqui, que é uma região polivalente, né? Ela serve tanto para fonação, quanto para respiração, quanto para deglutição. Então, ela não pode estar o tempo todo aberta. Se fosse assim, era só colocar um stent aqui e pronto, estava resolvido a questão da apneia do sono. Só que, às vezes, ela tem que estar fechada, às vezes tem que estar sendo ocluída para que todas as funções sejam executadas. Daí a complicação do tratamento da apneia obstrutiva do sono. De uma maneira geral, a gente pode entender a fisiopatologia pensando no seguinte: quais são as forças que contribuem para diminuir a patência da via aérea superior? E quais são as forças que atuam para aumentar a patência da via aérea superior? Quando ocorre um desequilíbrio a favor da diminuição da patência, é que vai ocorrer a apneia obstrutiva do sono. Então, quais são os fatores que diminuem a patência? A pressão negativa durante a inspiração, ou seja, apenas pela contração do diafragma vai criar uma pressão negativa na via aérea para que o ar seja inspirado. Então, essa pressão negativa já é um fator de risco por si só para que ocorra obstrução da via aérea superior. E qualquer coisa que faça uma pressão positiva extraluminal, ou seja, uma compressão extrínseca, também pode propiciar o surgimento da obstrução. Vamos pensar no caminho inverso, né? O que aumenta a patência? A contração dos músculos dilatadores que costuma estar reduzido, ou seja, o tônus dessa musculatura costuma estar reduzido durante o sono, somente por dormir. E o volume pulmonar, quanto maior o volume pulmonar, maior a patência, porque tem o tracheal drag, que é a tração traqueal da faringe, ou seja, a faringe tem dobras, quanto maior o volume pulmonar, a traqueia tende a baixar e a esticar as dobras da faringe. Então, se a gente pensa nessa fisiopatologia, entendendo os mecanismos, fica muito fácil observar a gente raciocinar quais são os fatores de risco. O que contribui para diminuir a pressão intraluminal da via aérea superior? Qualquer coisa que obstrua o nariz, se a gente fizer agora, tampar o nariz e tentar respirar, a gente vai sentir que vai criar um vácuo, uma pressão negativa na via aérea superior. Agora, se essa pressão, mesmo que seja parcial essa obstrução, também vai contribuir para diminuir essa pressão intraluminal. Então, qualquer coisa que obstrua, desvio de septo, pólipo, inflamação pela rinite alérgica, hipertrofia adenoideana, qualquer tumor, hipertrofia tonsilar, qualquer coisa que esteja para cima da via aérea que obstrua parcialmente, vai propiciar o aparecimento da apneia obstrutiva do sono. Agora, vamos pensar o contrário. O que pode aumentar a compressão extrínseca, a pressão extraluminal de fora para dentro da via aérea superior? Qualquer coisa que cause aumento de partes moles e qualquer coisa que cause o retroposicionamento da mandíbula. Com a mandíbula mais curta, lembra da figura do Neo Rosa, né? Se ele morresse de tuberculose, ele ia morrer de alguma complicação de apneia do sono, tenho certeza disso. Porque com a mandíbula para trás, uma retrognatia ou uma micrognatia, vai ter menos espaço para a língua, que vai acabar ocupando uma posição que ela não deveria ocupar, que era de passagem de ar, né? Então, o que aumenta a partes moles? Os afrodescendentes já têm um aumento da própria composição, né, de aumento de partes moles. Doenças endócrinas como hipotireoidismo, acromegalia, por exemplo, e principalmente a obesidade, que é um dos principais fatores de risco para a apneia obstrutiva do sono. Então, isso aqui é um exame de ressonância magnética. É claro que a gente não faz esse exame para diagnóstico de apneia obstrutiva do sono, mas é somente para exemplificar com imagens como no obeso existe depósito de gordura na língua e também, não dá para ver aqui, mas também na própria parede da faringe. Então, todas essas duas ressonâncias foram feitas em vigília. E aí você vê, somente pela obesidade, como que a luz está reduzida no obeso, né? Imagina, então, quando dorme e que ocorre diminuição excessiva do tônus da musculatura. É fácil entender por que ocorre, então, a obstrução e a apneia obstrutiva do sono. Essa figura aqui é bem comum, né, para a pessoa dormindo de boca aberta, a mandíbula retroposicionada e mesmo sendo magro, podendo obstruir a via aérea superior. E o que contribui para uma contração ainda exagerada da musculatura, da contração do tônus dos músculos dilatadores, né? O próprio processo de envelhecimento vai diminuindo todos
o tono de toda a musculatura, inclusive da musculatura dilatadora da faringe, o uso de drogas como álcool, benzodiazepínico e o próprio tabaco, e hipotireoidismo também, que ocorre uma miopatia, contribui também para a diminuição do tônus dessa musculatura dilatadora. Volume pulmonar, né? Quanto maior o volume pulmonar, maior o tracheal tug, as dobras da faringe vão se esticar. Isso pode explicar, pelo menos parcialmente, a alta prevalência de apneia obstrutiva do sono nos pacientes com redução de volume pulmonar, como doenças fibrosantes, como a fibrose pulmonar idiopática, por exemplo. O pulmão é muito pequeno, as dobras da faringe aumentam e existe uma altíssima prevalência de apneia obstrutiva do sono nesses pacientes, mesmo sem obesidade. Então, o que acontece? A obstrução da via aérea superior, pelas causas que eu já expliquei, ocorre a apneia, que é uma parada na respiração por pelo menos 10 segundos, que vai levar a uma queda na saturação de oxigênio, ao mesmo tempo que aumenta o esforço respiratório para vencer essa obstrução. Esses dois fatores contribuem para o microdespertar, que é ou despertar breve, que é uma ativação cortical rápida, que vai propiciar o retorno do tônus muscular. É importante ressaltar que esse microdespertar, ele não é percebido pelo paciente. Já são 7h53, né? Vou dar uma acelerada. Não é percebido pelo paciente, mas a pessoa que está do lado observa alguns engasgos, levando a respiração normal. No que respira normal novamente, vai obstruir novamente, isso pode ser cíclico a noite toda. O diagnóstico vai depender da suspeita clínica, mas o definitivo é feito através da polissonografia. Os sintomas mais frequentes são ronco perturbador, pausas respiratórias presenciadas, pesadelos, e em vigília, a pessoa acorda com sensação de sono não restaurador, uma sonolência diurna excessiva, dificuldade de concentração de memória, redução de libido, humor deprimido. Então, são sintomas, se você for pensar bem, confundem um pouco, né, os sintomas acordados com depressão. O exame físico já começa ali na sala de espera. Sabe quando você vai chamar o paciente na sala de espera e ele está lá dormindo, tocando? Pronto, aí já tem que acender a luzinha. Como a gente vê, obesidade, a hipertrofia, a escala de classificação de Mallampati ajuda muito a gente pensar, né, suspeitar de apneia obstrutiva do sono. E uma coisa que ajuda demais é uma fita métrica que custa R$3. Homens com mais de 42 centímetros e mulheres com mais de 38 centímetros de circunferência de pescoço têm 4 vezes mais chance de ter apneia do sono. Existem alguns questionários que ajudam demais a gente selecionar, por exemplo, lá na UERJ, onde a gente faz polissonografia, é muito difícil a gente saber qual paciente a gente deve priorizar e qual o melhor tipo de polissonografia fazer. Então, a gente utiliza alguns questionários. Um deles é o questionário de Epworth, e o outro que eu gosto muito é o SACS, que inclusive já foi validado lá por uma mestranda para a língua portuguesa do Brasil. São 3 perguntas: se a pessoa é hipertensa, se ronca ou se tem pausa presenciada, associada à circunferência de pescoço. A gente joga essas informações nessa tabelinha e vê se quando tem 15 pontos ou mais, alta probabilidade de ter apneia obstrutiva do sono. Outros questionários são o Stop Bang e o Berlin, que eu detesto, porque tem muitas perguntas, muitas vezes, dependendo da escolaridade do paciente, não consegue entender. E o que é a polissonografia? A polissonografia é um registro simultâneo e contínuo de algumas variáveis fisiológicas durante o sono. Então, a polissonografia convencional, ou também chamada de tipo 1, ela tem eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma de mento e de pernas, esforço respiratório, torácico, abdominal, fluxo de ar nasal e bucal, saturação de oxigênio, eletrocardiograma e posição. Então, é muito canal mesmo. E no final das contas vai gerar esse gráfico cheio de traçados, né? A parte neurológica, a parte respiratória e a parte de movimentos. Observe que isso aqui são 30 segundos de exame. O exame dura de 6 a 8 horas. Só para ter uma noção da trabalheira que dá para laudar um exame desse. Então, o que acontece durante a apneia do sono? A pessoa está lá respirando numa boa, ocorre uma inspiração, outra expiração, ocorre, então, a obstrução de via aérea superior, que vai levar à ausência de fluxo de ar até que ocorra
um microdespertar e a pessoa volte a respirar. E isso é cíclico a noite inteira. Tá? Nesse traçado de polissonografia, a gente tem vários eventos respiratórios, ronco primário, ou seja, a pessoa só ronca, mas não tem nenhum evento. A apneia obstrutiva, ela é caracterizada por ausência de fluxo. Que horas são, mozinho? Acho que são 8 horas ou 10 para as 8. Ausência de fluxo e manutenção do esforço respiratório. Enquanto na apneia central, ausência de fluxo sem esforço respiratório. Bom, como é que a gente chega à conclusão da polissonografia? Pelo IDR, que é o Índice de Distúrbios Respiratórios. A gente soma todos os eventos e divide pelo tempo total de sono. Abaixo de 5 é normal, tá? Se a pessoa tiver entre 5 e 15 eventos por hora, a gente vai dizer que ela tem apneia do sono ou não, dependendo da presença desses sintomas ou de algumas comorbidades. E se ela tiver 15 eventos por hora de sono ou mais, dependente de ter sintoma ou de ter comorbidade, a gente diz que ela tem apneia obstrutiva do sono. Então, resumindo, abaixo de 5 não tem apneia do sono, de 15 para cima tem apneia do sono, e entre 5 e 15 vai depender da presença de sintoma de comorbidade para a gente dizer se tem apneia obstrutiva do sono ou não. A gente classifica a apneia do sono em leve, moderado ou grave, de acordo com o número de eventos por hora de sono. E existem outros tipos de polissonografia que têm algumas vantagens, que eu acho que isso aqui vale a pena a gente falar. Essa é a polissonografia que eu acabei de falar, é a polissonografia completa, né? Tipo 1, que tem pelo menos 7 canais realizados no laboratório do sono com supervisão de um técnico. Existe também a polissonografia tipo 2, que é realizada na residência do paciente, sem supervisão do técnico, e a tipo 3, que são pelo menos 4 canais respiratórios, às vezes tem um ECG também, realizado na residência do paciente, sem supervisão técnica. E o tipo 4, praticamente é só oximetria, aí também é pouco no canal demais. A polissonografia tipo 3 ela é reservada para os pacientes com alta probabilidade do sono, de apneia do sono. Por quê? Porque ele não mede o tempo total de sono. Então, ele vai dividir, na hora de calcular o IDR, ele vai dividir pelo tempo total de exame, que não necessariamente a pessoa está dormindo. Então, ele tende a subestimar o índice de apneia obstrutiva do sono. É um aparelho muito simples, que mede o fluxo de ar, o esforço respiratório e a saturação de oxigênio. E o que o próprio paciente se coloca, porque é extremamente simples mesmo, e o laudo sai bem mais, é feito de uma forma mais rápida. A vantagem é que diminui o custo, não precisa de leito, né, no laboratório do sono, ou seja, diminui o tempo de espera, é mais simples, mais confortável, então uma noite mais representativa da realidade do paciente. As vantagens é que falta supervisão, ou seja, às vezes a cânula sai, tem que repetir o exame, o tempo total de sono não é calculado, então pode subestimar, e não identifica outros distúrbios do sono, além da apneia obstrutiva do sono. Quais são as complicações da apneia do sono? Por que é importante que a gente dê atenção a essa doença? É só a gente pensar naquela fisiopatologia que eu falei e que a gente pode deduzir o que pode acontecer, né, com as pessoas que têm apneia do sono, e que as complicações são mais frequentes dependendo da gravidade da apneia. Então, redução da performance diurna, aumento de risco de acidente, doença cardiovascular, hipertensão refratária, por exemplo, é mandatória a pesquisa de apneia obstrutiva do sono, diabetes tipo 2, síndrome metabólica, complicações perioperatórias, disfunção sexual, aumento do custo com saúde e também mortalidade. E aí eu fiquei pensando, quando começou essa questão da Covid, né, lá no ano passado, a gente começou a aprender quais eram os fatores de risco para a complicação da Covid. Aí começaram a dizer diabetes, hipertensão, obesidade. Aí não tem como a gente não pensar em apneia do sono, né? Pois será que a própria apneia do sono é um fator de risco para a Covid? E aí saíram alguns trabalhos a esse respeito. Isso aqui é uma meta-análise, né, desses 21 artigos aqui. Infelizmente, a maioria deles é retrospectivo, tem algumas limitações, e tudo só tem um, que é caso controle, e que observou o seguinte, que sim, existe o fato da pessoa ter apneia do sono foi associado a um pior desfecho.
que desfechos seriam esses? De ter Covid grave, de ser admitido no CTI, de necessidade de ventilação mecânica e de mortalidade de morte por Covid, somente por ter apneia do sono. E é fácil a gente também entender por que isso acontece, né? Aí, ontem, eu estava conversando com um paciente meu, que tem apneia do sono, já trata com CPAP há muitos anos, e ele estava falando que a esposa dele está positiva e os 2 filhos gêmeos de 12 anos também, e ele não. Eu até pedi para ele repetir o PCR, né? Mas eu fiquei pensando assim, será que o CPAP, a pessoa não está respirando ali pertinho uma da outra, né? Como o casal costuma respirar. Na verdade, o ar está vindo aqui através de um filtro longe da pessoa, do caso um índice. Então, será que pode, de alguma maneira, ter protegido ele? Fiquei pensando aqui, vou deixar essa lebre aí para a gente raciocinar. Quais são as formas de tratamento? Nos casos de apneia leve, ou seja, até 15 por hora, e sem comorbidade significativa, a gente pode optar pelo tratamento conservador. O que eu vou te falar? É o mais difícil, na minha opinião, porque envolve muita disciplina, envolve perder peso, envolve evitar álcool, sedativos, álcool perto da hora de dormir, envolve parar de fumar, evitar decúbito dorsal. Isso é simples, mas não é tão fácil assim de execução. Agora, para apneia moderada ou grave, ou seja, acima de 15 eventos por hora, o CPAP ainda é o tratamento de primeira escolha e tem benefício comprovado em vários desfechos. Estamos ainda aguardando, né, uma forma definitiva de tratamento da apneia. E o que o CPAP faz? É uma coisa muito simples, que é simplesmente jogar uma pressão de ar positiva para dentro da via aérea, formando uma coluna de ar que vai impedir que a via aérea se feche, por mais que as forças aqui tendam a obstrução. É isso que ela faz. Ou seja, se a pessoa está usando CPAP 6 meses, 6 anos, de uma noite ou outra parar de usar, infelizmente a obstrução volta. Assim como o óculos só funciona quando está na cara, o CPAP também só funciona quando está no nariz. Então, existem várias formas de administração de pressão positiva na via aérea. O CPAP é a mais frequente e a mais bem estudada, mas também existe o BiPAP, né, que são 2 níveis, uma pressão mais alta inspiratória, uma pressão inferior expiratória. O alto CPAP, que vai regulando a pressão ao longo da noite, automaticamente. Hoje em dia, existe uma infinidade de máscaras, de modelos de máscaras nasais e nasorais, de várias marcas, vários fabricantes. Melhorou muito, muito mesmo o conforto de quem usa CPAP. E muito interessante são os esquemas, os softwares que a gente tem para avaliar o tratamento, né? Aí que a gente vê como paciente mente, que a gente tem aqui a adesão certinha, quantas horas por noite usou, se corrigiu a apneia ou não, se teve escape de ar ou não, a gente fica sabendo. E aqui, por exemplo, esse paciente está com uma fuga de ar muito grande, porque estava furado o tubo, a gente consegue corrigir esses pequenos problemas que podem acontecer. E hoje em dia, os CPAPs mais modernos, eles jogam isso para a nuvem, a gente consegue ver, e inclusive até alterar os parâmetros do CPAP à distância, o que foi uma bênção nessa pandemia. Tinha uma aula que eu queria ouvir, mas eu não botei despertador, esqueci. Quais são os efeitos colaterais do CPAP, né? São efeitos colaterais bem leves. Nada, Perdão, tem gente com o microfone aberto. Por favor, desligue os microfones. Eu estou fechando aqui também, mas ainda tem alguém com ele aberto. Eu não estou conseguindo fechar de alguns. Alguns casos bem selecionados de apneia leve ou ronco puro, a gente pode usar os dispositivos intraorais de avanço mandibular, que jogam a mandíbula para frente. Não funciona bem a apneia grave, não funciona bem obeso, não funciona bem quem tem obstrução nasal. Então, tem que selecionar bem o paciente e encaminhar para um dentista habilitado para esse tipo de tratamento. E o tratamento cirúrgico, traqueostomia, na verdade, é o último caso, né? O vulopalato faríngeo já caiu em desuso também. Agora, a cirurgia de avanço mandibular ainda é utilizada em pacientes selecionados, principalmente aqueles que têm retrognatia e com um sucesso muito satisfatório. E a gastroplastia redutora, né? Que em alguns casos realmente pode ser curativa quando o único fator de risco aí é a obesidade.
Bom, eu termino minha apresentação mostrando esse... Eu sempre termino mostrando esse slide, essa foto que eu tirei de um jornal em 2007. É uma estátua do Museu de Cera da Índia, e essa estátua fica na cantina, lá na lanchonete do museu. As pessoas, embaixo, no banco onde ele está sentado, tem uma caixa de som com ronco. Aí as pessoas entram e saem da lanchonete sem perceber que é uma estátua, né, de cera. E eu convido meus colegas para não fazerem como os turistas aí os visitantes desse museu, e passe a gente a enxergar esses roncadores gordinhos, que não são preguiçosos, eles estão doentes, que precisam de atenção em nosso tratamento. Muito obrigada. Obrigado, Ana Amélia, pela sua excelente apresentação. Obrigada. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então, Jorge. Estamos. Isso. E como nós temos ainda um bom tempo para perguntas, então nós vamos colocar aqui. Eu já queria iniciar fazendo umas perguntas para a professora Ana Amélia. Ana Amélia, me diz o seguinte: qual é a relação que tem entre a apneia obstrutiva do sono e a doença pulmonar obstrutiva crônica? Uhum. Se ela tem alguma gravidade, se é uma causa e efeito? Vamos lá, por favor. As duas doenças são muito comuns em ambos os gêneros, mas com uma prevalência no gênero masculino e pioram com a idade, né? Então, já começa daí algumas similaridades. E por serem entidades frequentes na população geral, não é de se estranhar que elas ocorram simultaneamente no mesmo indivíduo, não há uma relação de causa e efeito entre a apneia obstrutiva do sono e DPOC, isso já está bem estabelecido. No entanto, os efeitos são sinergísticos. Sim. Então, por exemplo, naquele paciente com DPOC leve, que não desatura durante o dia, mas que você encontra uma hipertensão pulmonar, pode ser que ele também tenha uma apneia obstrutiva do sono, contribuindo para a hipoxemia noturna e daí a hipertensão pulmonar. Então, é bom a gente pensar em apneia do sono nesses pacientes, e ao contrário também, a apneia do sono pura, mesmo que grave, é difícil causar hipertensão pulmonar. Agora, se tem hipertensão pulmonar, é bom investigar a história de tabagismo, pesquisar DPOC nesse tipo de paciente. Respondi? Ok, muito obrigado. Respondeu, sim, com certeza. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu gostaria de fazer uma pergunta, é possível? Sim. Qual a frequência que deve ser feita a limpeza interna, a higienização interna do CEPAP? Só, se você trocar o filtro... Quem está falando? Paulo Afonso, ortopedista. Paulo, bom dia. Bom dia. Não há, a única limpeza interna do aparelho que você está falando, né? Ou dos acessórios? Não, interna do CEPAP. Só trocar filtro, mais nada. Não precisa limpar internamente, só trocar o filtro, né? Mensalmente? A cada 2 meses. Ah, tá, ok. Tá E bom? outra coisa, quem tem a apneia do sono tem que fazer a titulação com alguma frequência ou a titulação inicial é a mesma para sempre? Não, porque depende do modelo do aparelho que a pessoa está usando, né? Se for um aparelho que gera os dados, né, de uso, de adesão e de eficácia, não há necessidade, eles são muito confiáveis. Então, você consegue saber se a pessoa está usando ou não, se a pressão está adequada ou não, e se a apneia está bem controlada ou não. Então, não há necessidade de repetir a titulação. Muito obrigado. Só que precisa de um acompanhamento, né? Uhum. Com que frequência? 6 em 6 meses, correndo tudo bem. Muito obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau. Ana Amélia, eu acho que você chegou a comentar a respeito
do tratamento cirúrgico, se mostrou a da mandíbula. Agora, a gente vê muita cirurgia otorrinológica para tratamento da apneia do sono. Uhum. O que você poderia me falar alguma coisa a respeito? Infelizmente, a cirurgia não se mostrou tão benéfica assim, né? A cirurgia mais tradicional foi muito realizada ali no início dos anos 2000, foi a ovulopalatofarincoplastia. Eles consideraram como sucesso quando o IH, o índice de apneia e hipopneia caía pelo menos 50% ou para menos de 20%. Então, se você pegar um paciente que tem 60 de IH e cair para 30, ele pode continuar sendo grave e continuar precisando usar CPAP. Mas quando você lê o artigo, ele bota como sucesso. Entendeu? Uhum. Então, não é legal, não. É super doloroso pós-operatório. E como o problema da apneia está mais relacionado à parede da faringe do que outra coisa, acaba voltando. E aí, nesses pacientes que já operaram palato, a adaptação do CPAP é mais complicada, porque pode haver mais escape de ar pela boca. Agora, alguns pacientes já pedi para fazer cirurgia de uma septoplastia, já pedi não, já encaminhei para o otorrino avaliar, né? Uma septoplastia e tal, para quê? Não para tratar a apneia, mas para melhor adaptação do CPAP, para ficar mais confortável e ter melhor potência nasal para usar o CPAP. Agora, tem uma outra cirurgia chamada faringoplastia. Essa ainda está um pouco experimental, mas eu estou com esperança, que consiste na ruptura, no corte de algumas fibras da musculatura da faringe e da musculatura constritora, né? E que, se não der certo, fica como está, pelo menos não piora, entendeu? Mas vamos ver cenas dos próximos capítulos. Agora, na infância, também é bom ressaltar que, às vezes, a criança também faz quadro de apneia do sono, né? Sim, eu não comentei aqui da parte pediátrica, mas faz. Aí, nessa população é diferente. Aí a cirurgia tem um grande papel, né? Na dendrocelectomia. Aí a maioria é justamente hipertrofia de adenoide e tonsilas. Isso aí eu até ressalto que isso é um importante fator de dificuldade de aprendizagem da criança, de concentração, e essas crianças dormem mal, têm dificuldade de concentração, dificuldade de aprendizado. Isso é importante lembrar que criança também pode fazer apneia do sono. Teve uma ocasião, Ana, que eu vi uma criança, essa criança tinha 1 mês de vida. E o pai fez o filme, levou o ronco da criança, a criança dormindo. Durante a consulta, a criança estava mamando, sem problema algum, no peito da mãe, sem nenhum ruído. Ele me mostrou o filme. Então, aquilo era um estridor e um ronco que você pensa em obstrução alta. Então, essa criança, na realidade, fechou um diagnóstico de laringomalácia, foi feito laringoscopia até no mesmo dia, um otorrino, que é até um professor da UF também, e depois essa criança tornou-se avaliada e acabou fechando como laringomalácia. Mas um ronco, e ela acordada não tinha nenhum ruído. Foi só no colo da mãe. O pai filmou, senão a gente não teria condição de fazer aquele diagnóstico. São coisas, só curiosidades para a gente lembrar e falar a respeito, que é difícil a gente encontrar. Eu estou vendo que a Márcia está com a mãozinha levantada, Márcia Ferreira. Eu acho que ela deve estar com alguma pergunta. De repente, Lene abriu o microfone para ela poder perguntar. Ela mesma pode abrir agora, doutora Ela Janine. mesma pode abrir, né? Fechar, isso. Então, Márcia, pode abrir isso. Olá, bom dia. Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Vamos. É que a minha internet está muito ruim. Eu sou cardiologista e tenho um paciente que recebeu o diagnóstico recente de apneia do sono de origem central grave. E esse paciente é um cardiopata grave e também tem uma redução volumétrica do pulmão, fibrose. Ele é um idoso também, mas um idoso sem comprometimento neurológico, não tem AVC, não tem demência, pelo contrário.
E aí ele me diz que não existe tratamento para a apneia dele. E ele é um paciente que tem uma fadiga durante o dia muito grande, que atrapalha muito a vida dele. E aí eu queria entender um pouquinho sobre isso, se existe realmente essa entidade. Existe. A apneia central do sono, a principal causa é a insuficiência cardíaca, né? E a apneia central do tipo Chine-Stokes. Não sei se veio no laudo como Chine-Stokes, vocês levantaram isso, né? E o tratamento da apneia central, quando o paciente tem apneia central e a insuficiência cardíaca, piora muito o prognóstico. O principal tratamento desse tipo de apneia central é a otimização do tratamento da insuficiência cardíaca, que eu já acredito que já tenha sido feita, né? E o CPAP mesmo, por incrível que pareça, o CPAP que também é usado, mesmo o CPAP usado para apneia obstrutiva do sono, também pode ser usado nesse tipo de paciente, porque o CPAP, a pressão positiva, ele chega lá dentro do alvéolo, tende a expulsar o líquido, a congestão pulmonar, o líquido que está dentro do alvéolo, no intestício e tal. E com isso tende a melhorar um pouco a parte pulmonar. Mas ele, ainda por cima, tendo fibrose pulmonar e sendo idoso, realmente prognóstico reservado, né? Mas a prevalência, para você ter uma ideia, nos pacientes com débito cardíaco abaixo de 40%, a prevalência de apneia central com tipo Chine-Stokes é de 42% nesse subgrupo de pacientes. Mas Uma outra pergunta. O uso contínuo do CPAP pode levar à lesão pulmonar? Não. 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 Zero chance. Obrigado. Ô, Celina, com relação ainda à criança, eu queria até pedir desculpa porque eu não abordei esse tema, né? Várias coisas eu não pude falar por causa da restrição de tempo, mas é importante também pensar o seguinte, que, ao contrário do adulto que tem sonolência, a criança geralmente não fica sonolenta, não, ela fica possuída, né? E fica igual Tem irritabilidade. super irritada e começa a ter comportamentos para ela mesma ficar alerta. Então, é aquela criança que deixa a professora muito louca e que, às vezes, acaba tendo diagnóstico de TDAH, sendo que ela tem, na verdade, um distúrbio do sono. Né? É verdade. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. A Fátima está com a mãozinha levantada. Já estava. Depois vamos escrever, doutor Ricardo, vamos fazer as inscrições. Então, bom dia a todos. Não é uma pergunta, é apenas assim, um comentário, né? Eu, como cardiologista, e a gente vê muito mapa, né? Porque você pede o mapa até para fazer diagnóstico de hipertensão e você vê lá só hipertensão arterial durante o sono. Os pacientes muitas vezes não entendem e falam isso, poxa, mas eu estava tão relaxado, dormindo, e minha pressão subiu. E exatamente isso é um alerta também para todo mundo, para quando você vem esse dado aí no mapa e quando você também não tem um descenso noturno satisfatório, você investigar, né, a apneia do sono, como também um diagnóstico dessa hipertensão. É apenas só um comentário. Obrigada por esse lembrete. Agora o doutor Ricardo. Parabéns pela sua palestra, muito enriquecedora. Eu Obrigada. queria perguntar a você sobre a relação da apneia com a obesidade. Qual é o nível de perda de peso que esses pacientes têm que ter para que eles diminuam o seu sintoma? Eles têm que reduzir o grau 3 de obesidade para o peso normal, para sobrepeso, ou para a obesidade 1? Existe um percentual em que ele poderia, de perda de peso, em que ele poderia ter melhora dos seus sintomas? Como a apneia obstrutiva do sono é uma doença multifatorial, fica difícil responder essa pergunta, né? Mas a gente sabe que deixa eu me lembrar aqui, a cada 10% de diminuição do IMC, você tem uma diminuição do IH em 32%. Mas isso é estatística, né? Eu já vi pacientes com obesidade de tipo 3 que fizeram gastroplastia redutora, chegaram ao peso ideal e, mesmo assim, mantiveram, infelizmente, a apneia do sono, sinal que havia outros fatores contribuindo para a apneia, né? E já teve outros pacientes que conseguiram deixar o tratamento com CPAP. Meu marido mesmo, ele usava CPAP, fez a gastroplastia, perdeu muito peso, parou de roncar e a polissonografia foi normal. É mandatório você fazer a polissonografia para ter certeza da normalização do IH
para poder falar que não precisa mais nenhum outro tipo de tratamento, entendeu? Mas não dá para a gente prever, só mesmo esperando emagrecer e depois fazendo o exame. Lembrando o seguinte, que essa via de mão dupla, né? Tanto a obesidade piora a apneia, quanto a apneia piora a obesidade. Por quê? Porque leva a uma resistência da leptina. E a leptina é aquela substância que dá a sensação de saciedade. Então, a pessoa que tem apneia do sono é obesa e não trata a apneia do sono tem mais dificuldades para emagrecer. Eu não vou falar que o CPAP emagrece, não, obviamente não vou chegar a esse ponto. Mas só por ter a apneia obstrutiva do sono já tem mais dificuldade de emagrecer. E em relação ao sobrepeso, tem alguma relação com a apneia do sono? Sim, existe uma relação entre IMC e a apneia do sono, e o índice de apneia e hipopneia, o índice de distúrbio respiratório, é uma relação linear. Perfeito. Obrigado. Nada. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? A Tânia Conde já levantou a mãozinha. Fala, Tânia, por favor. Tudo bem? Oi, Tânia. Oi, Amélia. Adorei a sua aula, muito boa. Como sempre, né, querida? Obrigada. Deixa eu te perguntar, Amélia. Então, mesmo que a septoplastia não seja um exame assim, necessário, a septoplastia não vai resolver, às vezes, a apneia, é necessário, toda vez que a gente vir que o paciente ronca, e solicitar uma TCC? Não, eu não peço, não. Não? Não é mandatório, não. A não ser que o paciente já venha com uma queixa de obstrução nasal, mesmo não tenha rinite, ou esteja com a rinite tratada e obstrução nasal intensa, aí sim, porque, gente, todo mundo tem algum grau de obstrução nasal, é muito difícil, né? A pessoa que não tem essa queixa. E ao colocar a máscara de CPAP, essa pressão positiva, na grande maioria das vezes, ela é capaz, ela é suficiente de vencer essa obstrução parcial. Ah, então tá. Muito obrigada. Eu sempre pedia, eu acho que tinha que pedir. Não é obrigatório. Tá, legal. Obrigada, tá, Ana Amélia? Poderia fazer uma pergunta? Eu não estou achando aqui a mãozinha. Pois não. Meus parabéns aí pela apresentação, foi maravilhosa. Obrigada. O que eu gostaria de saber é sobre o Biolog, que usa o oxímetro e a frequência cardíaca como um screening para esses doentes. Se ele tem validação, se vale a pena ou não. Biologista, biologista, né? Ele é um oxímetro. Ele é um oxímetro, é como se pegasse aquele oxímetro, sem ser esse nosso de dedo que a gente vê, né? Aquele oxímetro que registra ao longo da noite, né? Então, ele é considerado um monitor tipo 4. E aí, o que acontece? Ele só mede a saturação. Só mede a saturação, não mede a frequência dos eventos de apneia e nada. Ele é muito suscetível a artefatos e também a pessoas que têm DPOC ou que tem alguma outra doença que possa já cursar com hipoxemia, já, entendeu? Outro problema também é que nos pacientes com moderada ou baixa probabilidade de ter apneia, ele pode dar um exame falso negativo. O resultado dele, ele subestima demais o índice, a apneia do sono, entendeu? Ok, obrigado. Desculpe, eu não estou achando a mãozinha. Sabe para que eu já usei o Biologix uma vez, doutor Sérgio? Para um paciente que ele tinha policitemia, que acabou fechando como policitemia vera, e o hematologista cismou que era por causa da apneia. Aí ele começou a tratar a apneia, teve uma ótima adesão, normalizou, e aí eu usei Biologix ao longo da noite para provar, olha, não está mais fazendo hipoxemia à noite, não culpe mais a apneia por causa disso, entendeu? Tem algum valor, né? Talvez com um valor daquele doente que não gosta de fazer, não quer fazer polissonografia. Mas o tipo 3 é melhor. O tipo 3 que eu mostrei, você viu? Pelo menos tem um sensor e tem a cinta respiratória e tem o oxímetro. Sim. Não, eu entrei na metade da palestra. Infelizmente, perdi. Talvez tenha perdido esse dado. Mas foi maravilhoso. Muito bom. Obrigado. Temos ainda mais uns 2 minutos, né, Zelina?
Uma última pergunta. Temos ainda 3 minutos. 3 para minutos. ver se alguém tem mais alguma pergunta. Sim, eu tenho. É que eu não achei a mãozinha. Pá. Há uma correlação entre o uso do CPAP e infecção pulmonar por fungo? Existem alguns relatos de caso por causa de quem usa o umidificador e não faz a higienização adequada. Mas é relato de caso, eu acredito que sim. Viu? Uma vez eu já vi um umidificador verde. A pessoa não trocava água, não lavava e tal. Depois desse dia, eu até peço, a princípio, para todos os pacientes não usarem umidificador, principalmente a gente está aqui no Rio, em Niterói, né, perto do nível do mar. Se lá em Brasília, tudo bem, justificaria o uso para todo mundo, mas aqui eu peço, a princípio, para não usar. E só se tiver muito ressecamento, aí eu faço uma lavagem cerebral na pessoa para poder lavar direitinho ali o umidificador. Tá, muito obrigado pela sua palestra, foi muito boa. Nada, parabéns. Obrigado. Obrigada. Eu gostaria de fazer uma pergunta, pode ser? Pode. Parabéns, professora, bom dia a todos. Eu gostaria de saber da senhora se a senhora tem algum tipo de preferência na utilização de alguma máscara. Tem umas máscaras nasais, umas máscaras maiores que acoplam e pegam o nariz e a boca. Se a senhora tem algum tipo de preferência, se isso varia com o tipo de paciente, se a senhora pudesse falar alguma coisinha sobre isso, eu agradeceria. Uhum. A máscara nasal é sempre preferível, sempre. A máscara nasoral. Só usa a máscara nasoral quando não tem outro jeito. Então, a máscara nasal é a preferida. Até porque o problema é que muitas vezes a obstrução pode atrapalhar. Mas existem algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar o conforto e diminuir o escape de ar pela boca. Por exemplo, pessoas que estão com rinite, tratar a rinite, que já diminui a obstrução nasal, já diminui a abertura de boca. A gente pode usar um suspensor de mandíbula, um micropore. A última coisa é usar a máscara nasoral. Última opção. Ela é muito mais confortável. Ok, muito obrigado. Parabéns pela palestra. Obrigada. Muito bem. Doutora Fátima, Deixa eu perguntar. Está com a mãozinha. Deixa eu perguntar aqui o seguinte: a gente tem uma dificuldade muito grande de encaminhar esses pacientes com apneia do sono para um profissional para tratar, né? Pelo menos aqui em Niterói, eu não conheço ninguém que faça medicina do sono. Depois, se alguém tiver algum contato, como a gente direcionar esses pacientes, porque eles ficam também perdidos. Aí vocês, por favor, Zelina, coloca aí no nosso grupo aí quais são os profissionais que atendem medicina do sono, exatamente para a gente indicar no tratamento. Fátima, Oi? Eu tenho encaminhamento. Doutora Ana Amélia Faria. Não, pode encaminhar para ela. Mas... E ela resolve, eu mando para ela todos os meus pacientes que têm esse quadro, ela acompanha para mim, ok? Ok, com certeza. Então você manda depois o endereço. Não é porque eu estou na presença dela, não. Não, mas eu sei disso, olha, excelente, amei. Eu, como cardiologista, amei a palestra. E, assim, a gente tem eu tenho essa dificuldade, né, de encaminhar, mas, com certeza, depois manda no grupo, assim, todo ok, o endereço, que é para a gente... um caminhão de gente para mandar. Obrigado. Foi ótimo, excelente. Esses pacientes estão com vocês mesmo. Excelente. Ana Amélia, obrigada, Ana, foi ótimo. Também. Ô, Jorge, nós estamos já na hora, mas nós começamos mais tarde. Então, eu vou pedir para estender um pouquinho, porque é bom que as pessoas estejam interagindo, estejam perguntando. E eu estou vendo aqui a mãozinha da doutora Márcia Magacho. Claro. Pode falar, Márcia. Bom dia. Eu sou da área da odontologia e eu fiz um curso de capacitação em sono, e aí eu queria saber da doutora Ana Amélia se ela tem alguma experiência com paciente que apresente apneia leve, apneia moderada, ou paciente que não tenha se adaptado ao CPAP,
se ela já teve experiência com aparelho de avanço mandibular. Qual a opinião dela? Já? Já, bom saber. Você está no grupo, Márcia, da BS Rio? Estou. Ah, tá. Eu já tive oportunidade, eu estou com um paciente em tratamento que ele veio indicado para mim porque ele não se adaptou ao CPAP, ele, muito novo, começou a ter problema de hipertensão e ele está em tratamento comigo e está terminando, eu vou passar para a fase de adaptação para pedir novamente uma polissonografia. E a esposa dele está agradecendo porque ela está conseguindo dormir, não está tendo a insônia secundária que o companheiro normalmente tem, né? Então, é uma área assim, muito nova, muito recente. Já existem trabalhos falando a respeito do paciente que ele não consegue se adaptar ao CPAP, mesmo que ele tenha um quadro grave, que a ele não fazer nada, que ele pelo menos tente o aparelho de avanço mandibular. E aí eu me coloco à disposição de todos os profissionais que necessitarem de algum auxílio, alguma ajuda, né? Eu tô me preparando para a prova, se Deus quiser, se a pandemia deixar no final do ano, a gente consegue tirar o título, né? Mas eu já sou capacitada. Tá? Que bom saber. Obrigada. Tá bom. Parabéns. Depois eu vou te seguir no Instagram e aí você pode acompanhar o meu trabalho também. Tá, obrigada, muito obrigada. Márcia. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Eu vou fazer a última pergunta, ou se Zelina tiver alguma outra coisa, só vou fazer uma pergunta. Os homens têm mais predisposição a ter a apneia obstrutiva do sono do que as mulheres, né? Né, Ana Amélia? Explica isso aí para a gente. Os homens têm a faringe mais longa, a porção colapsável da faringe ela é maior nos homens, e a testosterona também contribui para esse relaxamento, para a diminuição do tônus da musculatura dilatadora. Tanto é que e o estrogênio protege. Tanto é que depois da menopausa, pela diminuição do estrogênio, a frequência entre homens e mulheres começa a ser bastante parecida. E outra coisa importante também, não sei se tem algum urologista aqui, é que os pacientes que vão fazer usar testosterona, é mandatório pelo menos fazer um questionáriozinho, abordar sintomas de apneia do sono para poder afastar, porque a testosterona realmente piora bastante o nível de apneia. Muito obrigado. Nada. Zelina, agora é com você. Estamos chegando ao final. E eu queria agradecer muito a professora Ana Amélia com essa palestra, foi brilhante. A Associação Médica Fluminense muito se orgulha desses encontros e essa palestra de hoje foi maravilhosa. Agradeço a participação de todos e quanto mais perguntas, isso é bom, é ver que as pessoas estão participando, estão interessadas no tema. E muito obrigada, Ana Amélia, muito obrigada mesmo. Hoje o professor Rosati não pôde estar presente, ficamos eu como presidente da Associação Médica e Jorge também como nosso participante do Departamento de Clínica Médica da Associação Médica Fluminense, aqui ajudando e recebendo vocês todos. Muito obrigada a todos. E a próxima palestra já está daqui a 15 dias, nós teremos uma outra e vamos divulgar no nosso grupo, tá bom? Muito obrigada, bom dia a todos, bom trabalho. Obrigada. Uma boa semana. Bom dia a todos, bom dia, Ana Amélia. Muito obrigado. Bom dia, tchau, tchau. Bom dia. Obrigada, Lene, e obrigada, Simone, tá? Por ter permitido que acontecesse hoje esse evento. Obrigada, Lene. Nada. Obrigada a senhora, doutora Zelina.